Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos à Quinta das Questões, o quadro mais aleatório, onde eu falo sobre política, falo sobre economia, falo sobre projeções eleitorais ou falo sobre os hábitos alimentares dos pitorruís, né? O que vier na caixinha de perguntas lá no Instagram eu respondo. E eu vou começar com a pergunta da Ana. Ela quer saber qual é a minha opinião sobre as faculdades públicas. E veja só, eu acho que faculdade pública é uma sacanagem. Sacanagem comigo, que não estudo em faculdade pública, eu sou obrigado a pagar por essa porcaria? Com certeza. E não vejo nenhum retorno. Assim, não existe retorno nem em aumento da produtividade nacional como um agregado. Você tem um monte de gente se formando, aí os bons profissionais vão para o exterior, e você não vê absolutamente nada melhorando no país. Então, realmente, eu não tô ganhando nada. Mas vamos lá, vamos falar que o Ivan não tem que ganhar nada mesmo, o Ivan é um filho da puta, o Ivan é um burguês maldito, todo mundo odeia o Ivan, tá bom então. Vamos ver. E o pobre que paga imposto? Pensa bem, o cidadão pobre, que a maior parte da sua renda ela vai ser usada para consumo e ele vai pagar aí 50, 60% de imposto em cima do consumo, esse cidadão ele vai financiar a faculdade pública do rico, enquanto o filho dele vai ter que estudar numa escola pública de merda, onde não existe banheiro, não existe carteira. Se ele morar então numa região afastada das grandes metrópoles, o que vai acontecer é que provavelmente o filho dele não vai nem conseguir chegar na escola, porque não tem estrada, porque não tem transporte, porque tudo no Brasil é sucateado, porque é tudo uma zona, não é? É isso que vai acontecer. E o que acontece nas faculdades públicas, nas universidades? Quem consegue entrar lá, passar nos vestibulares extremamente concorridos, é quem estudou em colégio de elite a vida inteira. Ou seja, é o moleque cujos pais pagaram 3 mil reais para ele estudar no Bernoulli, no Santo Antônio, no Marista, né? Ele estuda num colégio de elite a vida inteira, pagando lá 3, 5 mil reais de mensalidade. Estuda lá no colégio americano também, que nem sei quanto custa a mensalidade daquela desgraça. Mas o que acontece? O sujeito, ele, depois que passa pelo ensino médio, ele vai fazer o vestibular e vai estar muito bem preparado para entrar numa federal, onde ele não vai precisar pagar nada. Mesmo ele sendo de uma família que tem condições de pagar 8 mil reais na mensalidade do prezinho. Ele não vai pagar nada. Quem vai pagar por isso vai ser o pobre, vai ser o trabalhador informal, vai ser a classe média também, vai ser todo mundo que paga imposto e tem que ter o seu filho estudando num lugar de merda. É isso que acontece. Então é por isso que eu sou um grande detrator dessas faculdades públicas, onde o sujeito rico, milionário, pode entrar e estudar de graça e tá tudo certo, né? E agora vamos à pergunta do Arthur. Ele quer saber qual é a minha casa favorita na Academia MBL. Então, Arthur, minha casa favorita é a Alexandria, porque é a minha casa, obviamente, é a minha favorita. E sobre as casas da academia, eu digo que Esparta é extremamente útil. Eu adoro o pessoal que gosta de fazer as coisas. Eu não sou a pessoa que gosta de ir fazer as coisas, botar a mão na massa. Eu gosto de falar, colocar as ideias e dizer o que precisa ser feito. Mas, assim, fazer em si, por exemplo, montar uma planilha. Eu posso te falar o que eu quero numa planilha e supervisionar a confecção. Mas ficar lá, eu nem sei mexer no Excel direito, eu detesto aquela merda. Não sei fazer uma planilha. Mas o pessoal de Esparta é ótimo para fazer planilha. Já o pessoal de Atenas, comunicadores, eu particularmente não gosto muito da figura do comunicador, porque eu vejo o mais como um papagaio. Como é que funciona isso? Eu tenho que elaborar teses, fazer análises para um sujeito comunicador, carismático, ir lá e fazer essas análises ao vivo, sei lá, e depois levar os créditos? Não, eu sou totalmente contra. Acho uma merda. Acho detestável. Então, assim, existem seus problemas. E existem seus benefícios também. E agora vamos ver a pergunta do Flávio. O Flávio quer saber qual a minha estratégia para campanha de deputado. Então, Flávio, é o seguinte. Qualquer candidato que não seja um candidato de máquina com dinheiro infinito,
ele precisa de estratégias para engajar o seu público e sua militância ao redor do projeto eleitoral. E veja só, não adianta você ser simplesmente um sujeito famoso para você engajar pessoas numa campanha eleitoral. A sua campanha, ela precisa se relacionar diretamente com a sua história como agente político ou como influenciador, não é? De modo que as pessoas que te acompanham, te seguem, entendam que aquela campanha eleitoral é uma continuidade daquele trabalho que você quer fazer, correto? Daquele trabalho que você faz. Então por que a campanha, sei lá, do Rubinho deu muito certo? O Rubinho seguiu muito bem esse plano. Ele pegou pessoas, né, ele juntou militância ao redor da ideia de fazer um gabinete, né, na Câmara de Vereadores de São Paulo, com o objetivo de potencializar aquele trabalho que ele já vinha fazendo, ou seja, um trabalho de militância, um trabalho de, né, processar e ir atrás de todos os gastos inúteis, processar o Lula, por exemplo. Ele pegou toda essa história dele e transformou isso, né, catalisou isso para impulsionar uma militância que iria fazer campanha para ele. Deu muito certo. Outro exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo até picareta disso. Campanha do Bolsonaro em 2018, cara. A ideia de que o Bolsonaro é um cara que enfrenta o sistema. Ele pegou fatos como, por exemplo, o fato dele ser um deputado isolado, que não tinha capacidade de articular nada. Ele transformou isso, através de narrativa, contando as coisas de uma maneira enviesada. Ele contou como se ele fosse um cara que está lá desde sempre enfrentando o sistema. Aí ele joga essa ideia para a militância, joga essa ideia para as pessoas e monta a figura de um candidato que vai enfrentar o sistema, né? Ele não fazia isso de verdade, nunca enfrentou o sistema, mas por ser um sujeito isolado, ele aproveitou dessa falha dele como parlamentar para conseguir fazer uma narrativa boa, né? Uma narrativa legal para ele na campanha. Então, sim, esse é um tipo de estratégia para campanha. Mas eu não vou falar o que eu vou fazer aqui no vídeo, né? Eu não vou ficar, tipo, né, dando dica. Aí o Evandro mandou uma pergunta que eu não entendi muito bem. Ele mandou aqui, essa polêmica da vacinação infantil da Covid-19. Eles criam a narrativa. Então, provavelmente, o limite de caracteres deve ter comido um pedaço da sua pergunta, Evandro. Mas é o seguinte, o que acontece? A gente tem no Brasil um fenômeno de macaquice na direita brasileira. Macaquice. Esse negócio de ser anti-vacina, de achar que vacina vai, sei lá, causar AIDS nas pessoas e ficar fazendo esse tipo de furdunço, é uma coisa importada da direita americana. Lá existem esses louquinhos conspiracionistas em grande quantidade, e aí coisas como terraplanismo, antivacina e etc., isso vem pra cá e é abraçado por um setor mais radical da direita, porque esse setor quer macaquear a direita americana. Eles não realmente têm uma tese a respeito de vacinas, de liberdade, nem nada. A questão é que eles querem macaquear aquilo que a direita americana fala. A direita radical e maluca dos Estados Unidos. Não o Partido Republicano, que eu nem chamo de totalmente de direita. Mas sabe, esse não é o pensamento dominante na direita americana, mas lá existe um grupinho de loucos, né? Igual aqui tem os bolsonaristas do gado, lá também tem um grupinho de malucos, o grupinho que achava que o Trump era tipo o grande herói que ia salvar a nação americana do declínio, né? Lá tem alguns louquinhos que acreditam que vacina faz mal e tem várias teses, e esse já é um movimento, de certa forma, antigo, se não me engano surgiu no Reino Unido. Aí o que acontece? A direita brasileira vê esse movimento no exterior e quer copiá-lo aqui, sem levar em conta absolutamente nada da realidade nacional. O Brasil não é um país onde esse tipo de narrativa anti-vacina tem algum histórico de sucesso. Mas mesmo assim eles querem enfiar essa narrativa aqui, macaqueando o que acontece nos Estados Unidos. E aí, é claro, vem o pessoal que gosta de defender vidas para ajudar os radicais bolsonaristas. Porque é assim, né? Eles são os extremos que se complementam. De um lado você tem o bolsonarista louco querendo que não se vacine ninguém, que todo mundo tome cloroquina. E do outro lado você tem o progressista muito preocupado com vidas, né? Vidas com SUS. Aí ele, né, muito preocupado com vidas, mas é a favor de forçar as pessoas a se vacinarem, que a polícia entre na casa das pessoas e vacine à força.
que sejam feitos campos de quarentena para não vacinados, né? Absurdos assim. Aí é bom que um lado maldito, ele vai complementar o outro lado maldito, e eles vão se reforçar um ao outro, sabe? O discurso de quem é anti-vacina, de quem diz que é tudo um plano dos chineses para dominar o mundo, esse discurso seria ridicularizado. Mas aí você vê um sujeito querendo fazer campo de quarentena, né? O cidadão normal, ele vê um sujeito querendo fazer campo de quarentena, aí ele vai olhar pro antivacina e vai falar, pô, será que esse cara não tem uma razão no que ele tá dizendo? Assim, o cara tá querendo fazer um campo de concentração ali do lado. E a mesma coisa vale pro outro lado. O cidadão comum vê o sujeito fazendo discurso antivacina louco, de que a vacina vai causar autismo, que a vacina vai fazer isso e aquilo, mentindo igual um doido. Aí ele vai pensar que, pô, o cara que quer fazer um campo de quarentena pra esse louco, aí ele tá certo. Tá vendo como é que os dois extremos idiotas se complementam? Olha, se depender de mim, né, na minha gestão como líder supremo da nação, essa turma toda vai poder dar opinião no mesmo lugar. Lugar bem pequenininho, bem fechadinho e bem quentinho também, né? Vai dar tudo opinião lá no inferno. Bando de filho da puta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, se inscrevam no canal e toda quinta-feira tem Quinta das Questões, não se esqueçam.